Olá, alunos de pesquisa operacional, tudo bem? Espero que todos estejam bem, de saúde. Espero que todos estejam acompanhando os conteúdos das aulas online. Acredito que, assim como eu, todo mundo está torcendo aí para que a gente consiga retornar à nossa rotina, mesmo que ela seja um pouco diferente daqui para frente, né? Eu mesmo volto ao trabalho na quarta-feira, vai ser uma rotina bem diferente do que nós estávamos acostumados. Alguns colegas não vão poder trabalhar por estarem no grupo de risco. Vamos ter que manter um distanciamento de no mínimo 2 metros, tanto nas áreas produtivas quanto em restaurante, em ambulatório, em qualquer dependência da empresa. Todos nós iremos trabalhar com máscaras, e nos transportes e nos ônibus também, todo mundo usará máscara. Então acredito que se a gente voltar aí no começo de maio com as aulas, conforme o governador e prefeito determinarem, nós iremos voltar nessa rotina, né, de distanciamento na sala de aula e talvez até o uso de máscara, não sei, mas é uma tendência de ir aos poucos aí liberando as atividades, né, com essas restrições aí de uso de álcool gel, distanciamento social, a questão aí do uso da máscara, redistribuição das cadeiras, no elevador algumas restrições de entrar ser uma pessoa por vez, né? Vai ser um dia a dia um pouco diferente, mas é melhor a gente ir voltando dessa forma do que ficar nesse isolamento. Pessoal, voltando aqui à nossa disciplina de pesquisa operacional, a pesquisa operacional ela é muito embasada em cálculos, então não tem muito que a gente falar de teoria nesse momento. Nesse momento nós temos que praticar os algoritmos e tirar todas as dúvidas possíveis. E a maneira que eu vejo mais produtiva é nós fazermos exercícios. Vocês em casa tentarem retomar os exemplos que eu dou e tentarem refazê-los, entender as dúvidas, e aqueles exemplos que eu coloco como atividade, vocês tentarem desenvolver sem uma base aí, desenvolver apenas aí, olhando o conteúdo, e depois eu refaço eles, vocês tirem as dúvidas e nós vamos indo. Nós estamos em dia com o conteúdo, nós começamos já o Simplex. A ideia é nós trabalharmos aí praticamente até metade de maio com o Simplex, fazendo exercícios, resolvendo. Em sala de aula também, quando a gente está em aula presencial, nós conseguimos fazer sempre 1,5, 2 exercícios, dependendo da complexidade deles por aula. Então é assim mesmo, tá? Hoje eu vou postar nesse vídeo a solução dos exercícios ainda do método gráfico. Os exercícios que nós postamos aí no dia 7 de abril, com entrega para o dia 14. Alguns tiveram dúvida e as dúvidas são pertinentes, porque são exercícios que, como o professor não tira de livro, ele cria, às vezes a solução ela tem alguma restrição que não é uma solução normal, mas é bom para que a gente pratique esse tipo de problema, porque nos livros geralmente os exemplos são bem quadradinhos, né? Com a solução bem certinha e tal. Nesses exemplos que a gente cria, muitas vezes a solução ela é um pouco diferente, nós temos que fazer uma análise. Nós já vimos num outro exercício que não teve solução. O que quer dizer o não ter solução? Quer dizer que é impossível atender aquelas restrições. São restrições que não tem como eu ter lucro ou custo mínimo ou lucro máximo se eu levar em conta aquelas restrições. Todos os pontos testaram falsos. Então aquele problema não tem uma solução que satisfaça as restrições.
Pode acontecer na vida real, no problema real, eu ter algumas restrições que simplesmente eu não consigo atender, eu não consigo fazer aquela quantidade naquele custo. Ou tenho que melhorar o meu custo, ou tenho que diminuir as quantidades, ou tenho que mudar o cenário. Naquele cenário, o problema não tem solução. Isso acontece muito na vida real. Nós, como gestores, como administradores, nós equacionamos um problema de uma forma e não conseguimos que tenha uma solução satisfatória para aquele problema, porque as restrições não nos deixam. Né? Nós queremos um custo de 100, mas só de matéria-prima eu estou gastando 120. Como é que eu vou ter um custo de 100 se de matéria-prima eu estou gastando 120? É o típico problema que não tem solução. Eu vou ter que mudar o cenário. Naquele cenário não existe melhor solução. Tá? Então vamos fazer esses dois. São dois exercícios, um de máximo lucro e um de mínimo custo. Nesse aqui, nós já vemos que vai ter algum probleminha na solução, porque ele é um problema de maximizar lucro e todas as nossas análises são de maior ou igual. Então tem uma regrinha que diz o seguinte: sempre quando eu tenho máximo lucro, eu tenho que ter pelo menos uma das restrições tem que ser menor ou igual. E aqui eu tenho máximo lucro e as duas maior ou igual. Então talvez a gente tenha um problema de achar a solução. Depois eu vou mostrar para vocês. Nesse caso não. Sempre quando eu tenho mínimo custo, eu tenho que ter uma restrição maior ou igual. Nesse caso nós temos. Então é o contrário, tá? Sempre quando eu tenho máximo lucro, eu tenho que ter uma restrição pelo menos menor ou igual. E quando eu tenho mínimo custo, eu tenho que ter pelo menos uma restrição maior ou igual, fora as de não negatividade. Aqui eu queria aproveitar e complementar. O professor esqueceu de colocar as restrições de não negatividade, tá? Eles têm também aqui nesse problema as restrições de não negatividade. Muito bem, eu já copiei eles aqui no Excel para nós resolvermos. Vamos dar mais foco nos gráficos, né? Porque é onde tem mais dificuldade nas análises. Eu já deixei preparado aqui os pontos, então aquela mesma situação, né? Eu pego as inequações, transformo em equação, substituindo o sinal de maior ou igual por igual, determino o valor 0 para o x, acho o y, então nesse caso, quando o x é 0, o y é 10, e quando o y é 0, o x é 10. Já achei o ponto da primeira reta, 2 pontos. Nós vimos que para representar uma reta no plano cartesiano são necessários 2 pontos, estão aqui os dois. Mesma coisa na segunda restrição. Substituo o x1 por x, o x2 por y e o sinal de maior ou igual pela igualdade. Aí eu tenho uma equação, deixo de ter uma inequação e passo a ter uma equação. Atribuo o valor de 0 para o x, o y vale 16, e atribuo o valor de 0 para o y. O x, o 2 está multiplicando, passa dividindo 16, o x vale 8. Muito bem. Então já tenho meus 2 pontos, vamos lá. Já deixei umas retinhas separadas aqui. A primeira reta vai passar no 10, 10. 10 para o x e 10 para o y, né? Então 10 para o y lá em cima, 10 para o x aqui. Ok. Então essa é a primeira reta. Vamos botar 1 aqui para nós chamá-la de primeira reta. Primeira reta. Muito bem. A segunda reta, 16 para o y, 8 para o x. Ela passa no 0, 16, que é esse ponto aqui em cima. E 8 para o x. Esse ponto aqui embaixo. Aqui. Já estava quase em cima. Aqui. 16 e 8. Muito bem. Agora, deixei aqui a reta do lucro para nós fazermos ela depois. Agora, segue o mesmo
o mesmo algoritmo. Eu vou testar com o ponto teste. Geralmente nós escolhemos um 1. Vamos pegar aqui ele, ó. Ponto teste. Vamos botar ele aqui. Ponto teste vai ser 1. Ponto teste. 1 para o x, 1 para o y. Muito bem. E vou ver se ele testa verdadeiro ou falso para as inequações. Eu pego a primeira. Então vamos botar aqui. PT 1, 1. Vamos pegar a primeira. Lembre-se sempre que o teste é feito com a inequação. Então, 1 mais 1 maior ou igual a 10. Então, 1 mais 1. Vamos copiar aqui. O maior igual. Fica mais prático. Vou na barra de fórmulas. Ctrl C. Venho aqui. Vou na barra de fórmulas. Ctrl V. Maior ou igual a 10. Fica 2. Ctrl V é maior ou igual a 10. 2 não é maior ou igual a 10. Então, ele testou falso, né? Falso. Muito bem. Se ele é falso, então tudo que está abaixo da reta 1 é falso, porque o ponto está no quadrante inferior e testou falso. Então, eu esqueço a reta 2, olho só a reta vermelha. Venho aqui, pego a minha caneta e vou marcar tudo que está abaixo. Eu peguei e comprei um mouse. Deixa eu pegar um mouse aqui que fica mais fácil. Tudo que está abaixo da reta 1 é falso, porque o ponto está abaixo da reta 1 e testou falso. Então, tudo que está abaixo dessa reta está no quadrante falso. Tudo falso. Lembre-se, o grande segredo aqui é nós marcarmos os falsos. Porque daí o que sobra é verdadeiro. Nós não precisamos nos preocupar com o que... Já vou marcar os negativos aqui. Negativo é falso também. Vocês viram que nós temos as restrições de não negatividade. Nem o x, nem o y podem ser números negativos. Então, tudo que está aqui embaixo também não é conjunto de solução. Isso vai valer para todos os exercícios de pesquisa operacional, sem exceção. Não tem como eu ter produção negativa, apartamento negativo, moto negativo. Não existe isso. Serviço negativo. Muito bem. Vamos fazer a análise da segunda. A segunda eu venho aqui, pego a inequação, dou um ESC, sair do desenho, Ctrl C, copio ela aqui, Ctrl V e vamos lá. 2 vezes 1, porque o ponto é o 1, né? Mais 1 que vale o y, é maior ou igual a 16. Vamos pegar aqui o sinal. Ctrl C. Vou lá na barra de fórmulas, Ctrl V. Fica 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 é maior ou igual a 16? Falso também. 3 é menor que 16. Falso. Então, o ponto teste que está aqui também testou falso para a reta 2. Então, tudo que está abaixo da 2, que corresponde ao quadrante inferior, também é falso. Porque o ponto, agora esquece a 1, estamos analisando só a 2. Tudo que está abaixo da 2 está no quadrante falso, porque o ponto está aqui e testou falso. Então, vamos lá. Tudo que está abaixo da 2 é falso. Muito bem. Então, o meu conjunto verdade
o meu conjunto de solução ele está posto aqui, né? Aqui, certo? Então vamos marcá-lo. Vamos marcá-lo. Vou pegar uma retinha aqui. Opa, tem que sair do desenho. Já saiu. Pegar uma reta. Eu vou dar a cor verde, que é a cor da solução. Eu vou deixar ela um pouco mais espessa e vou marcar o nosso conjunto de solução. Então, ele é composto daqui. Ele começa aqui. Ele vai aqui. Opa! Ele vai aqui. Vou pegar essa aqui, vou botar ela aqui, colocar ela aqui. Vai aqui. Esta aqui. Esta aqui. Muito bem. Deixa eu acertar essa aqui. Muito bem. Então, isso aqui tudo é meu conjunto de solução. Então, eu vou colocar umas retinhas aqui para nós marcá-lo. Então, aqui. Vou botá-la assim. A solução. Isso aqui é solução. Aqui é solução. Tudo é conjunto de solução. Tudo é conjunto de solução. Certo? Dá um conjunto meio grandinho para marcar, mas vamos marcar, não adianta. Aqui. Pronto, está marcado nosso conjunto de solução. Vou botar mais uns aqui embaixo. Professor, para onde vai esse conjunto de solução? Vai para o infinito, seguindo essa reta aqui, esse limite aqui e esse limite aqui. Muito bem. Achamos nosso conjunto de solução. Aí começam as dúvidas de alguns.
Ótimo, achamos o conjunto de solução. Vamos achar a nossa reta do lucro. Vamos Ctrl C, vamos copiá-la aqui, Ctrl V. E vamos dar um valor para o lucro. Lucro igual. Vamos dar um valor de 16, pode ser? Ele é um múltiplo de 4 e um múltiplo de 2. Então vamos lá. 16 igual a 4x, né? Porque o x1 é x, 4x, mais 2y. Muito bem. Lembre-se, o valor de 16, da onde que eu tiro do valor 16? Ele é arbitrado por mim. Tá? Ele é arbitrado por mim. Então, seria mais umas linhas aqui em cima. Ele é arbitrado por mim. Certo? Então, arbitrei o valor de 16 para o máximo lucro. Vou achar os pontos. P1, quando eu dou o valor de 0 para o x, o y vale 8. 0, 8. Porque o 2 que está multiplicando o y passa dividindo. P2, quando eu dou o valor de 0 para o y, o 4 está multiplicando, passa dividindo, o x vai valer 4. 16 divididos por 4 dá 4. Certo? A lógica é a mesma para encontrar os pontos. Então, é uma reta que passa no 8, no eixo y, e no 4 no x. Então, vamos lá. 8 no y e 4 no x. Está aqui a minha reta. Então, essa é a minha reta do custo. Vou botar o nome dela aqui. Reta do custo. Aliás, perdão, do lucro. Reta do lucro. Vamos botar ela azulzinha aqui para nós não termos dúvida que ela é a reta do lucro, né? Reta do lucro. Essa é a primeira e essa é a segunda reta. E nós já analisamos os pontos críticos dela, né? Os conjuntos de verdade, e vimos que o conjunto de solução está aqui. Muito bem. Agora eu tenho a reta, tenho uma inclinação, eu vou rebater a reta. Eu quero máximo lucro. Eu saio para o lado maior do conjunto de solução. Então eu pego, faço uma outra reta aqui. Ctrl C, Ctrl V. Essa reta aqui eu vou rebater. Se eu pegar ela no meio, ó, com o mouse, ela não muda a inclinação. Eu vou rebater a reta no conjunto de solução e vou achar o ponto. Até vou inserir mais umas linhas aqui, tá? Inserir. E eu vou rebater a reta para achar o ponto de máximo lucro. Ora, se o meu conjunto de solução vai para o infinito, a minha reta vai para o infinito também. Não tem nenhum ponto que eu toque a saída, porque é um conjunto de solução aberto, ele vai para o infinito. Não é como se ele estivesse dentro de uma figura onde ele tem um contorno que delimita ele. Esse máximo lucro é infinito. O que quer dizer isso? Vamos pegar a nossa reta do lucro. Quer dizer o seguinte, que eu posso ter qualquer valor de x1 e x2 que seja maior ou igual a zero, vai me dar o lucro máximo. Então, quanto mais eu produzir do produto 1, vamos supor que x1 seja um produto e x2 seja um outro produto. Então, eu quero saber qual o máximo lucro no mix de produção entre o produto 1 e o produto 2, sujeito a essas restrições. Então, essas restrições, na verdade, elas não me restringem nada. Quer dizer que quanto mais eu fizer do x1 e quanto mais produtos eu fizer do x2, mais lucro eu vou ter. Se eu fizer 1.000 do x1, 2.000 do x2, eu vou ter um lucro absurdo e vai atender minhas restrições. Né? Então, não tem um melhor ponto. Quanto mais eu fizer, melhor.
quanto mais eu fizer do x1, quanto mais alto for o valor do x1, quanto mais eu produzir do x2, quanto mais alto for o x2, mais alto vai ser o meu lucro, até o infinito. E ele sempre vai me satisfazer essas restrições, certo? Menos os pontos que estão aqui, né? Os pontos que estão aqui na zona onde não atende, esses não são solução. Daqui para cima, todos os pontos são solução para o problema, e mais, a solução vai para infinito. Quanto mais alto for o x1, mais alto for o x2, mais lucro eu vou ter. E sempre vai atender minhas restrições. Vamos fazer um teste? Vamos pegar um ponto aqui no infinito. Vamos pegar o ponto, vamos pegar um ponto imaginário no infinito. Vamos pegar um ponto 1000 para o x, né? 1000 para o x e 2000 para o y. Né? Ele vai atender minhas restrições porque, ó, se eu botar aqui a primeira restrição, vamos copiar as duas aqui. Se eu pegar as restrições e botar aqui, você já vê de cara, né? Deixa eu aqui inserir umas linhas. Voltar. Vou inserir umas linhas aqui para não pegar no outro exercício. Não é isso que eu quero. O Excel, às vezes, ele pega umas peças, mas geralmente o problema é dar a pecinha atrás do mouse. Ou está selecionado uma célula, você não viu, não percebeu. Bom, voltando aqui. Então, peguei um ponto teste no infinito, 1000 e 1000. Ó, então, 1000 mais 2000. Aliás, aqui botei 10.000. 1000 mais 2000 é maior ou igual a 10? Claro que é, né? Então, já testa verdadeiro. 3000 é maior ou igual a 10. Então, já atendeu a primeira restrição. A segunda, muito mais ainda. Imagina, 2 vezes 1000 mais 2000 é maior ou igual a 16 toda a vida, né? Então, esse ponto no infinito, vamos supor assim, né? No infinito ele não está, mas tendendo ao infinito, ele atende as duas restrições. Aqui vai dar 4000. É maior ou igual a 16? Verdade aqui, então ele atende as restrições, é verdadeiro para as duas restrições. Ele vai dar um lucro aqui, se eu substituir o x1 por 1000, o x2 por 2000, eu vou ter um lucro máximo de máximo lucro igual a 4000 mais 2000, vou ter um lucro máximo de 6000. E quanto maior eu pegar esse ponto, quanto mais próximo do infinito, infinito vai ser meu lucro. E sempre atendendo às restrições. Certo? Na verdade, as restrições aqui não estão me restringindo. Elas deixam fazer o que quiser. Quanto mais eu produzir do x1, quanto mais eu produzir do x2, mais lucro eu vou ter. Então, a resposta para esse exercício seria o máximo lucro, ele tende ao infinito, tem tendência, tende ao infinito quando x e y tendem ao infinito também. Certo? Então,
Qualquer ponto que não esteja aqui, nesse X preto aqui, nada é solução. Qualquer ponto aqui vai atender o meu conjunto, ou o meu máximo lucro, e vai atender minhas restrições. Só que o melhor ponto está no infinito. Quanto mais eu deslocar a minha reta do lucro para o infinito, maior meu lucro, sempre atendendo às restrições, certo? Então essa é a resposta desse exercício, ó. Uma resposta não convencional. Às vezes você encontra um exercício assim no livro para te exemplificar esse tipo de situação, mas nem sempre os livros trazem, eles trazem sempre aquelas respostinha padrão. Aqui ele tem que pensar um pouquinho. Bom, se a minha reta está indo para o infinito, o meu lucro depende simplesmente da quantidade de x1 que eu produzi e de x2. Ele vai tender ao infinito, vai ser um lucro infinito quando a quantidade de x e de y também forem, de x e de y também tender ao infinito. Ok? Então, um problema aí com uma solução bem bacana para nós pensarmos um pouco. Ó. Rebati a reta e não achei fim. Tá? No outro exercício, nós fizemos um exercício que tudo aqui era falso. Então, é um exercício sem solução. No fim, sem querer, a gente deu uns exemplos bem bacanas, que a gente não encontra usualmente em livros, esse tipo de exemplo. Encontra, sabe aonde? Encontra na realidade, esses tipos de exemplos. Vamos fazer o segundo. Então, esse vai dar solução. Por que eu sei que vai dar solução? Porque ele é mínimo custo e tem um maior igual. Lembra a lei dos contrários. Quando eu estou procurando o mínimo custo, eu tenho que ter uma das restrições maior ou igual. Quando eu estou procurando máximo lucro, eu tenho que ter uma das restrições menor ou igual. Então aqui vai dar. Já botei aqui a equação, já dei valor de 0 para o x, já achei o y que é 13, o 4 passa dividindo, o y igual a 13, quando o y igual a 0, 2 passa dividindo, o 6 é o valor do x. Mesma coisa eu fiz com a segunda equação, já substituí por x e por y, já dei valor de 0 para o x, o y, o 3 passa dividindo, então o y vale 3. Quando o y é 0, essa parte aqui, esse fator fica 0, o x assume o valor de 9, então fica 9 para o x e 0 para o y. Muito bem, as retas já estão aqui, vamos pegar a primeira reta. A vermelhinha vai passar no 3 e 1, 2, 3 e no 6. Então vamos lá. 6 e 3. 6 e 3. Muito bem, essa é a reta 1. Vamos dar um número para ela. Vamos botar a vermelhinha aqui. Ok. Vamos pegar a reta 2, conferindo então a reta 1, ela passa no 1, 2, 3 e no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechou. Reta 2 vai passar no 9, 9 para o x, 0 para o y e 3 também, ó, cruza no 3. Só que ela vai passar no 9. Certo? Vai passar no 9. Aí, essa é a reta 2. Vou botar lá de roxinho aqui. 2. Muito bem. Ok, as duas retas plotadas. Agora, eu vou escolher meu ponto teste. 1, tradicional ponto teste. Ponto teste, 1 para o x, 1 para o y. Que confusão que eu fiz. Ponto teste.
Um para o x, um para o y. Muito bem. Ctrl C, trago ele para cá. Vamos testar a primeira inequação. Vou pegá-la aqui e colocar aqui. Fica 2 vezes 1 mais 4 vezes 1. Vou pegar o maior igual. Maior igual a 12. Ctrl C. Ctrl V. Maior igual a 12. Fica 3 mais 4, 7. 7 é maior ou igual a 12? Não, falso. Testou falso. Para a reta 1. Onde está a reta 1? Está aqui. Então, tudo que está abaixo da 1 é falso. Vou pegar a minha caneta e já vou marcar para não me atrapalhar. Tudo que está abaixo da 1, esqueço a 2. Estou olhando só o que está abaixo da 1. E os negativos que a gente já sabe que é falso. Tudo que está abaixo da 1 é falso. Vou marcando já, nem olho a outra. Primeiro faço uma reta de cada vez para não ter confusão. Com o mouse vai mais ligeirinho aqui os X preto. Não fica muito bonitinho, mas dá para fazer ele bem bonitinho, mas aí rouba um tempo que tá louco. Então, tudo que está abaixo da 1 não é solução. Muito bem. Vamos analisar a 2. ESC, para sair do desenho. A 2 é essa cara aqui. Perdão, a 2 é essa aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então fica 1 mais 3 vezes 1 é menor ou igual a 9. Vou pegar aqui, Ctrl C, botar aqui, Ctrl V. 4. 1 mais 3, 4. É menor ou igual a 9? 4 é menor que 9. Então, verdadeiro. Agora, então, esquecendo a reta 1, se nós pegar a reta 2, tudo que está abaixo da reta 2 é verdadeiro, porque o ponto está abaixo e é verdadeiro. Então, o falso, conjunto falso, está aqui em cima. Tudo que está em cima da 2 agora é falso, o que está abaixo é verdadeiro. Certo? Por isso que é bom de fazer análise, deve-se fazer análise uma reta por vez, tá? Senão pode gerar alguma confusão. Esses caras aqui, ó, é negativo, tá abaixo do zero, ó. O zero é essa linha aqui, ele está abaixo, então aqui eu já sei que é negativo, então negativo não é solução, porque eu tenho as restrições de não negatividade. Em pesquisa em problema de pesquisa operacional, não aceita que eu tenha solução valores negativos. Pronto. Então, o meu conjunto solução, ele está aqui. Ele está nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aí.
diferente do problema lá de cima, ele está bem restrito aqui a uma área do gráfico. Ele é esse meu triângulo aqui. Certo? Fatinho de acertar mesmo. Perfeito. É esse carinha aqui. Achei meu conjunto de solução. Agora eu vou achar a reta do custo, tá? Do menor custo, que é essa cara aqui. Ctrl C, vamos copiar a reta do menor custo. Muito bem, eu tenho que dar um valor para C. Não se esqueçam que é eu que atribuo. 3 e 1, né? 3 e 1, eu vou dar o custo, vou dar o valor de um múltiplo de 3, vou dar o valor de 9, vamos supor, 9. E vou colocar ali, 9 igual a 3x menos y. E vou dar valores, vou achar o meu P1, quando x for 0. Quando x for 0, o meu y vai ser, x for 0, o meu y vai ser menos 9. Porque vai ficar, vou dar um valor menor aqui, o valor de 6 também, que é para não ficar muito grande o gráfico. Podia ser 9, tranquilo, só para não ficar muito grande o gráfico. Quando o x for 0, vai ficar, então, vou fazer aqui para vocês, vai ficar 6 igual a menos y. Como eu não quero o valor de menos y, vou separar um pouquinho aqui para ficar mais claro. Como eu não quero o valor de menos y, eu quero o valor de y, eu multiplico toda a equação por menos 1. Fica y igual a menos 6. Certo? Então, quando x é 0, y igual a menos 6. Beleza. Vamos ver o P2. P2. Quando o y for 0, o x, aqui vai ficar 0, fica 6 igual a 3x. O 3 passa dividindo, o x vai ser 2. O x vai ser 2 quando o y for 0. Concorda comigo? Então, quando tem menos aqui, tem que cuidar um pouquinho. Tem essas questões aqui dos sinais, né? Eu boto 0 aqui, fica menos y igual a 6. Lembro novamente, esse 6 eu estipulei. Podia ser 9, podia ser 12, podia ser 3. Tá? Querem botar 3? Também é múltiplo? Também dá. Vai ficar 3 passando pelo menos 2. Tá? Deixamos o 6 aqui. Tá? Então, botei o 6. Vai ficar menos y igual a 6. Eu não quero o valor de menos y, eu quero o valor de y. Então, eu multiplico os dois termos da equação por menos 1. Fica y igual a menos 6. Então, quando o x é 0, y igual a menos 6. E aqui, quando o y for 0, fica 3x igual a 6. 3 passa para cá dividindo. 6 divididos por 3 é 2. Fica x igual a 2. Beleza. Então, a minha reta do menor custo, ela vai passar no menos 6, que eu já plotei aqui embaixo. Ó, menos 6 e 2. Mexer nos... Menos 6 e 2, tá? Então, essa é a minha reta do custo. Custo. Vou botar aqui em azul. Essa é a minha reta do custo.
certo? Então eu tenho minha reta do custo aqui. Muito bem. Eu quero achar agora, rebater essa reta saindo do triângulo, saindo do meu conjunto de solução. Eu quero achar o menor ponto no triângulo, certo? Muito bem. Usando a inclinação da reta. Vamos copiar ela aqui para fazer a reta para nós rebatermos. Vejam bem, se eu sair para a direita, eu vou extraindo por um ponto mais alto do triângulo, valores mais altos. Então eu vou ter que rebater ela para os pontos mais baixos do triângulo, para cá, certo? Eu vou fazer mais uma reta para mostrar uma diferença para vocês. No outro exercício, nós tínhamos uma inclinação de reta mais ou menos dessa forma. Então, eu saía para baixo, certo? Eu saía para baixo para achar o último ponto e para cima para achar o ponto mais alto. Lembram? Então, eu vinha, quando eu queria o mínimo custo, eu rebatia até o ponto mais baixo do triângulo. Quando eu queria o máximo lucro, eu vinha até o ponto mais alto. Agora, a nossa inclinação está um pouco diferente. Ela está desta forma aqui. Então, se eu sair com a reta, rebatê-la para a direita, eu não estou achando os pontos mais baixos de menor custo. Eu estou achando os pontos mais altos do triângulo, com valores mais altos. Então, nesse caso, o para baixo, para mim, nesse caso, é para a esquerda do triângulo. Então, eu rebato a reta custo para a esquerda do triângulo. E vou achar o ponto mais à esquerda, que é esse cara aqui. Então, esse ponto vai ser o meu ponto solução. Esse ponto aqui, ó, ele vai ser o ponto solução. É o ponto onde eu terei o menor custo, respeitando as restrições. Esse vai ser o ponto solução. Vai ser ponto solução. Ele vai ser 0 para o x vale 0, e 4 para o y. Nesse ponto, eu vou ter o meu menor custo, respeitando as restrições. O que deu aqui? Vermelho, branco, negrito. Esse ponto aqui vai ser o ponto onde eu vou ter o menor custo. Então, eu rebati a reta do custo para a esquerda do triângulo, tendendo aos menores valores do conjunto de solução. Se eu rebatesse ela para a direita, eu estaria tendendo aos maiores valores do conjunto de solução, certo? Então, aqui é meu ponto solução. Está terminado o problema? Não. Eu achei o ponto solução, eu tenho que substituir na equação do custo, que é essa aqui. Eu vou copiar meu ponto solução, né? Vou copiá-lo. Esse é o ponto solução. Eu vou substituir na equação para achar o menor custo. Então, meu menor custo vai ser 3 vezes 0, o x vale 0, menos 4. Então, o meu mínimo custo vai ser igual a menos 4. Esse é o menor custo que eu vou ter. Vou pegar a formatação aqui no pincel. Esse é o menor custo que eu vou ter. Não existe ponto dentro do conjunto solução, dentro desse conjunto aqui, que eu tenha menor custo do que menos 4. Talvez até tenha algum ponto aqui, ó,
que dê um custo menor, só que esse ponto está fora do conjunto de solução. Qualquer ponto dentro do conjunto de solução vai dar um custo maior. Vamos fazer um teste? Vamos pegar um ponto aqui. Ó. Vamos pegar 1 e 5. Vamos pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos pegar esse ponto teste aqui, ó. Bem aqui, bem no centrão do triângulo. Ó. Esse ponto teste falso, ele tem que testar falso, tá? Ele é 5 para o Y, aliás, para o X e 1 para o Y, certo? Ele é 5 para o X e 1 para o Y. Ele tem que dar um custo mais alto do que o meu melhor ponto. Vamos botar ele aqui, ponto teste falso, vou copiar a equação e vou testar a equação do mínimo custo com esse ponto. Mínimo custo igual 3 vezes 5 menos 1. Então, mínimo custo igual a 14. 14 é mais alto custo do que o que eu achei. Então, o único detalhezinho nesse exercício é que a inclinação da reta ela estava desta forma aqui. Então, para sair do conjunto de solução buscando os menores custos é para a esquerda. Para sair do conjunto de solução buscando o máximo lucro é para a direita. Quando a inclinação está nesse sentido aqui, né, ele é o contrário. Então, para o menor custo eu vou para baixo, para o máximo lucro eu vou para cima, certo? Então, o que muda basicamente nesse exercício é a inclinação da reta e aonde eu vou buscar os menores valores. Mas se vocês olharem pela lógica, vocês têm a inclinação da reta. Confere, tá certo. Aonde que eu acho os menores valores? No final para a esquerda, para baixo. Onde que eu acho os maiores valores? Para a direita, né? Então a lógica me diz que os menores valores eu vou achar para a esquerda, certo? Assim como a inclinação quando ela está com este perfil, né? Quando ela está desta forma, os menores valores eu vou achar para baixo, os maiores valores para cima, certo? Então, outro detalhezinho importante, no fim o exercício serviu para nós mostrarmos esse tipo de inclinação, que não é muito comum de se ver. A gente encontra mais nos livros aquela inclinação onde eu saio para baixo para minimizar custo e saio para cima para maximizar lucro. Com essa inclinação eu saio para a esquerda para minimizar custo e saio para a direita para maximizar lucro, certo? Quem está fazendo à mão não tem problema. Eu estou fazendo no Excel, fica mais fácil do que eu estar filmando eu fazendo na mão. O único detalhe é que tem que pegar uma régua e fazer bem proporcional as retas para ter um bom visual aí da solução. De repente até comprar um papelzinho quadriculado que facilita bastante, né? Mas tem que ter uma boa proporção, senão você não enxerga a solução, certo? Então dessa forma a gente fez mais 2 exercícios de solução gráfica. Eu vou colocar mais exercícios de solução gráfica, vocês acompanhem e procurem entender as dúvidas. Aqueles que, mesmo com os exercícios, repetindo os exercícios, tiverem dúvida, escrevam as dúvidas no e-mail e me mandem, que eu respondo para vocês, tá? E agora, pessoal, então eu vou resolver no próximo vídeo, eu vou resolver mais um simplex. Por quê? Semana que vem é feriado, né? Nós temos o feriado 21 de abril, Tiradentes. Nós só vamos ter aula depois mais 7 dias, dia 28.
28 eu vou estar terminando o Simplex, então eu vou resolver mais um exercício de Simplex, postar mais 2 exercícios para vocês tentarem fazer. Vocês já têm um resolvido, refaçam. Tem outro para vocês fazerem, que eu postei na aula passada, vou fazer junto agora no próximo vídeo. Vocês façam junto comigo, repitam o exercício. Eu vou deixar mais 2 de Simplex para vocês fazerem. E mais 1 ou 2 de solução gráfica, para me entregarem só dia 28, tá? Então vocês vão ter 4 exercícios para fazer em 15 dias, dá bem tranquilo, mas não deixe para fazer no último dia, porque senão, se vocês tiverem dúvidas, às vezes eu demoro um dia, 2 para responder. Então procurem já fazer um de cada, ver as dúvidas, me mandem as dúvidas no e-mail que eu vou respondendo. E acompanhem os exercícios feitos passo a passo, refaçam eles novamente. É a única maneira da gente aprender, que nem matemática. A maneira de aprender a fazer conta é fazendo os exercícios, fazendo as contas, resolvendo. Ok? Obrigado.